E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estou aqui agora, neste momento, com vocês para falar de índices demográficos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre demografia, né? A capa do vídeo tá muito engraçada, mas naquela época eu era amador, então eu resolvi fazer um novo porque agora eu sou pró. Mentira, é só porque a tela ficou toda errada daquela vez e agora pelo menos eu sei enquadrar a tela no vídeo, né? Estamos aí então para falar de índices demográficos e a questão é a seguinte: a gente vai tentar fazer esse vídeo de um jeito rápido, sim, rapidão, tranquileba, certo? E vamos tentar deixar ele curtinho. Vamos lá. Bom, para falar de índices demográficos, quer dizer, aqueles números que ajudam a gente a entender a população de um país, primeiro a gente precisa falar do censo. E para falar do censo, primeiro a gente precisa falar do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é um órgão do governo responsável por fazer pesquisas sobre a população do país. Pesquisas de diversos tipos, sobre a população, sobre a economia, sobre diversas coisas que tem a ver com geografia. E aí, no caso, estatística é por causa das pesquisas. Eles fazem números, fazem gráficos, assim a gente consegue conhecer melhor a população brasileira. Eles fazem uma grande, monstruosa pesquisa chamada censo. A cada 10 anos eles fazem um censo. O último censo foi feito em 2010. Eles foram em todas as casas e todos os domicílios do Brasil e perguntaram um monte de coisa. Quantos banheiros você tem em casa, quantas TVs você tem em casa, quanto a sua família ganha por mês. Levantaram todos esses dados em 2010. Em 2020, eles iam fazer outro censo, né? O censo de 2020. Só que não está dando certo, infelizmente, por causa do Covid. Então olha só, esse daqui é o site do IBGE, lindo, maravilhoso, tem coisas sobre população, sobre economia, produção do país, desemprego, olha ali, ó, 12,2% de desemprego no primeiro trimestre desse ano, trágico, né? A parte de população aqui, maravilhosa, eu já devo ter mostrado, eu sou fã disso daqui, cara, puta, IBGE é maravilhoso. Agora uma coisa que não tá maravilhosa é a minha internet, vamos deixar carregando aqui e vamos pra cá. Olha só, censo de 2020 é adiado para 2021. Coleta presencial de pesquisas é suspensa. Claro, né? Você vai lá na casa de cada pessoa fazer perguntas sobre as coisas que ela tem, quanto que ela ganha e tal, para fazer o censo, e no final você acaba transmitindo o vírus aí e dá um ruim, né? Então, olha só a internet da Xuxa, cara, tá carregando aí, né? Então, claro que foi adiado, né? Vamos fazer esse censo aí no ano que vem. Mas tudo certo. Esse daí é o IBGE, certo? Faz pesquisa sobre a população brasileira. O censo demográfico é a grande pesquisa que eles fazem a cada 10 anos. E é isso, é isso. Agora a gente pode começar a falar dos índices demográficos. Mesmo porque, olha só, a gente vai jogar o joguinho do dinossauro. Não temos tempo para isso, né? É muito divertido, mas eu preciso falar para vocês sobre os índices demográficos. Vamos lá. Os índices, eles são... Olha aí, ó, só esqueci de mostrar a imagenzinha. Os caras que trabalham pro IBGE, eles andam mais ou menos assim, ó. Eles têm ali um celularzinho, um tabletzinho, eles vão fazer as perguntas, vão preenchendo os formulários. E aí depois a gente tem os números do Brasil inteiro, porque esses guerreiros corajosos foram na casa de todas as pessoas perguntar. Vamos lá. Agora a gente vai falar de população, ok? Índices demográficos. Primeiro, população absoluta. População absoluta é simplesmente o total de pessoas que mora naquele lugar, naquele país, seja no que for, certo? Então aqui, ó, a gente tem os países mais populosos do mundo. Eu vou dar mais um zoomzinho aqui para os números ficarem maiores. Olha só, os países mais populosos do mundo. Bom, como os censos são realizados dentro de muitos anos, assim, tipo, eles não fazem isso todo ano, como no caso do Brasil é de 10 em 10 anos. Então aqui são estimativas, tipo, eles vão calculando. A gente fez o último censo em 2010, aí a gente calcula, então em 2020 a gente deve estar com tanto de população. Hoje a população brasileira deve estar em torno de 211 milhões, o que faz com que a gente seja o sexto país mais populoso do mundo, ok? Olha quem está em primeiro, a China. 1.402 bilhões de pessoas. Segundo lugar, a Índia, 1.300 bilhões. Agora, olha a diferença da Índia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 300 milhões. A Índia tem 1.300 bilhões. 1 bilhão de pessoas a mais. Indonésia, Paquistão, Brasil. Depois a gente tem Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. E aí a lista é infinita, né? Mas olha só, as populações vão ficando bem pequenininhas, ó, 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões. O Brasil tem uma população considerável, 211 milhões.
População absoluta, o total de pessoas que vivem no lugar. Quando é muito, a gente diz que esse lugar é populoso. Logo, a China é o país mais populoso do mundo. Show de bola, vamos para o próximo. Essa é a população absoluta. Depois tem a população relativa, ou densidade demográfica, que é assim. Você pega a população absoluta, o total de habitantes, e divide pela área do lugar. Quantos quilômetros quadrados tem esse país? Aí você divide. E aí no final vai dar um número. Por que esse número é importante? Pelo seguinte, porque imagina, às vezes tem um país que tem uma população pequena, só que ele é bem pequenininho. E aí a galera fica bem concentrada. E às vezes o país tem uma população maior, só que a área dele é gigante. Aí a galera fica bem espalhada. Então a densidade demográfica é um número que vai te dizer se a população está mais concentrada ou menos concentrada naquele lugar. Certo? Tudo bem. Olha só, esse daí é o mapa de densidade demográfica do Brasil. Olha que mapa interessante. Onde a cor é mais escura, tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Em cada quilômetro quadrado, mais de 100 habitantes, no caso do vermelhinho. Então olha só, aqui tem bastante gente concentrada, ó, no litoral do país e tal. E no interior, aqui no centro-oeste, no norte, a densidade demográfica é bem pequena. Tem lugar que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Isso é bem pouquinho, ok? A nível de curiosidade, o que eu fiz? Eu puxei aqui, ó, a lista dos países que tem mais densidade demográfica no mundo. Densidades monstruosas. E olha que bacaninha, o primeiro lugar é Mônaco. Por quê? Porque o país é minúsculo. Tem só 2 quilômetros quadrados. O país é minúsculo mesmo, assim, o tamanho de um bairro aqui no Brasil, entendeu? E moram 37 mil habitantes lá. Quando você divide 37 mil por 2, dá aproximadamente 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então é o país mais populoso do mundo, mas é porque ele é minúsculo. Aí o número aqui de resultado dá gigante. A galera vive bem concentrada no espaço lá. Singapura tem 4 milhões de habitantes, 721 quilômetros quadrados, dá 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. É bastante coisa. O terceiro é Hong Kong, com 6 mil. O quarto é o Vaticano, lá onde fica o Papa, 1.900. E por aí vai. A densidade demográfica do Brasil hoje é um pouco mais de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, nem se compara. Por que nem se compara? Porque o Brasil tem regiões bem pouco povoadas. Aí quando você faz a média, dá um número pequeno. Essa é a densidade demográfica. Joia? Habitantes por quilômetro quadrado. Vai dizer a distribuição da população no espaço. Densidade demográfica de Santa Catarina, né, o nosso querido estado. Infelizmente não tem a legendinha do mapa, mas dá pra gente ter uma ideia, ó, que as cidades que têm a cor mais escura tem uma densidade demográfica bem grande, né? Então, olha, Florianópolis tem bastante, São José tem bastante, por exemplo, e tem cidades em Santa Catarina que tem uma densidade demográfica bem pequena. Quer dizer, deve ter grandes áreas verdes e tal, com pouca gente morando, a densidade demográfica fica baixa. Joia, meus jovens? Tudo certo? Bom, beleza, então acho que a gente pode seguir. Próximos índices demográficos. Agora, ó, um por um, vamos lá. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade vai dizer mais ou menos a quantidade de pessoas que está nascendo naquele lugar. A gente diz por ano, ok? Taxa de natalidade de 2020 deu tanto. Como assim a quantidade de pessoas que está nascendo? É o total? Tipo assim, no Brasil em 2020 nasceu 50 mil pessoas. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque daí fica complicado, né? Imagina, vou dar um exemplo. Imagina você comparar a quantidade de pessoas que nascem no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, e a quantidade de pessoas que nascem na China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. É injusto. Se nascer 10 mil pessoas no Brasil e 10 mil pessoas na China, quer dizer que aqui está nascendo, o número aqui, ele significa mais, porque a nossa população é pequena. É tipo assim, ó, você tem um aquário com 50 peixes e um aquário com 5 peixinhos. Aí passa um ano, nos 2 aquários nascem 5 peixinhos novos. Bom, num aquário que tem 50 peixes, nascer 5 não é muita coisa. Num aquário que tem 5 peixes, nascer mais 5, quer dizer, a população dobrou. Significa muito mais. É isso que eu estou querendo dizer. Se nasce 10 mil pessoas no Brasil, que tem 200 milhões, e na China, que tem 1 bilhão e 400 milhões, no Brasil significa mais, porque a nossa população é menor. Ok? Por isso, para ficar mais fácil, os caras resolveram fazer um cálculo. Aí você pensa, não, cálculo é difícil. Não, vocês não vão aprender a fazer o cálculo. Só o que ele significa.
A gente calcula a taxa de natalidade para cada 1.000 habitantes. É isso. Então, por exemplo, no Brasil, em 2020, de cada 1.000 habitantes, 30 nasceram em 2020, por exemplo. Então, de cada 1.000 habitantes, 30 nasceram naquele ano. Na China, de cada 1.000 habitantes, 15 nasceram naquele ano. Aí você consegue comparar. Na Inglaterra, de cada 1.000 habitantes, 5 nasceram naquele ano. É tudo exemplo, tá, pessoal? De cada 1.000, tantos nasceram naquele ano, certo? Essa é a taxa de natalidade. Se a taxa de natalidade for grande, tipo, sei lá, 100 nasceram naquele ano, quer dizer que a galera tá tendo bastante filho, né? E se for pequena, tipo, 2 nasceram naquele ano, quer dizer que a galera tá tendo pouco filho. Olha a taxa de natalidade no Brasil, desde os anos 2000 ó, até 2015, 20,8. 20 habitantes para cada 1.000. Ó, de cada 1.000 habitantes, 20 nasceram em 2000. De cada 1.000, 20 nasceram. 20, 20, 20, 20, 19, 18, 17, 2015 a gente está em 14. A taxa de natalidade vem caindo no Brasil. Agora, olha que loucura. As maiores taxas de natalidade do mundo, só por curiosidade. Enquanto no Brasil a gente está com 14, o maior do mundo hoje é o Níger, com 46. De cada 1.000, 46 nasceram naquele ano. Não sei que ano que é, mas deve ser um ano recente aí, pra frente de 2010. Mali, 45. Uganda, 44. Zâmbia, 42. Burkina Faso, Burundi, Malawi, Somália, Angola e Afeganistão, com 38. É o 10º, né? Os 10 países com as maiores taxas de natalidade do mundo. Então o Brasil aqui com 14 é uma taxa consideravelmente baixa. Não é das mais baixas que tem, vai cair mais ainda. Ela está caindo, ó, e vai continuar caindo nos últimos anos. Isso daqui é 14 em 2015, então hoje em 2020 deve estar mais baixa ainda, certo? Essa é a taxa de natalidade. Show de bola. A taxa de mortalidade é a mesma coisa. Você faz o mesmo cálculo. Tipo, funciona no mesmo esquema. Não dá pra você dizer o total de pessoas mortas. Imagina, de comparar o Brasil com a China de novo. Se morrer 1.000 pessoas na China e 1.000 pessoas no Brasil, quer dizer que aqui a taxa está maior, porque a nossa população é menor. Mesmo esquema do aquáriozinho. Tem 50 peixes e morre um, é uma quantidade pequena em relação aos 50. Tem 5 peixes e morre um, já é uma quantidade bem maior, né? 20% da população morreu. Se tem 5 e morre um, 20% morreu. Então, eles fazem o mesmo cálculo. Olha só, mortalidade. Quantidade de pessoas que morrem para cada 1.000 habitantes. Ponto. Então, qual é a taxa de mortalidade desse país? Ah, é 25. De cada 1.000 morreu 25 naquele ano. E do outro, é 5. De cada 1.000 morreu só 5. O que isso quer dizer? Que naquele país que morreu 25, que é um número maior, provavelmente as condições de vida não estão tão boas, né? E o país que ele tem a taxa de mortalidade pequena, tipo de cada 1.000 morre 5, morre 10, quer dizer que as condições de vida provavelmente são melhores, ok? Essa é a taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morrem para cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade no Brasil, 6. 6. Estamos no 6 até 2015, ó. Vem diminuindo, ó, mas bem menos, ó. A natalidade está diminuindo bastante, ó. Caiu de 20 para 14, caiu 6 para cada 1.000 habitantes. E aqui não, ó. Estamos aqui, 6,08. De cada 1.000 habitantes, 6 morreram em 2015, ok? Isso no Brasil. E aí, claro, eu trouxe uma informação a mais. Além da mortalidade normal, a gente também tem a mortalidade infantil, que é a quantidade de bebês que morrem antes dos 6 meses de idade. De cada 1.000 bebês, tantos morrem antes dos 6 meses. Então, quando é bebezinho mesmo ali, recém-nascido, né? Isso também vai dizer a qualidade de vida no país, a alimentação do bebê, da mãe, condição de saúde, acesso à saúde, médico e tal. Então, se a taxa de mortalidade infantil é alta, normalmente a condição de vida no país é ruim. E se a taxa de mortalidade infantil é baixa, normalmente a condição de vida no país é boa. E aí eu trouxe aqui um ranking dos países com as maiores taxas de mortalidade infantil. Olha isso aqui, cara. O primeiro de todos é o Afeganistão. Pelo menos, vamos ver aqui, na média, né? A média de 1995 para 2010, uma média de 15 anos. Quem ficou pior nessa média foi o Afeganistão. 144, imagina, de cada 1.000 crianças que nascem, 144 morrem antes dos 6 meses. É uma taxa de mortalidade infantil monstruosa. Vamos inverter para ver. Olha quem está em primeiro, Singapura, 2,6, olha a diferença. Enquanto o pior país morre 144 crianças antes dos 6 meses de idade, em cada 1.000 que nascem, o melhor é a Singapura, certo? Pelo menos na média aí.
O nosso querido Brasil deve estar por aqui. Vamos ver se a gente caça o Brasil por aqui. O Brasil não deve ser tão ruim nesse número aí. Estamos na posição 107, 28 morrem para cada 1000. Né? Não é tão ruim quanto os países que estão lá com mais de 100, né? Mas é bem complicado. Aqui tem a listazinha mais simples. Ó. Será que o Brasil está lá em 100? Vamos ver. O Brasil deve estar por aqui. Cadê o nosso querido Brasil? Perdi o Brasil, galera. Achei. Aqui o Brasil está em 131, porque lá era a média, né? E aqui é do último dado coletado. 20 crianças morrem para cada 1000 que nascem antes dos 6 meses de idade, certo? Os países melhores estão lá, ó. 2 criancinhas e Mônaco batendo todos os recordes aqui, 1.8, ok? Essa é a mortalidade infantil. Beleza, vamos lá. Olha aí tem um mapa com a mortalidade infantil. Ó, os países com piores índices estão um pouco na Ásia, mas a maior parte na África, né? O Brasil tá ali mais ou menos, mas os verdinhos claro aqui são os melhores, ó. Show de bola. E aí, um penúltimo conceito, estamos quase acabando. Crescimento natural ou crescimento vegetativo. É simplesmente a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Muito simples. Faz natalidade menos mortalidade, vai dar o crescimento vegetativo. Por quê? Se está nascendo 1000 pessoas, só que está morrendo 500, a diferença entre um e os dois vai ser 500, certo? Então, com o crescimento natural ou crescimento vegetativo, você consegue ver se a população está crescendo ou não. Se está nascendo mais gente do que está morrendo, a população está crescendo. Volta para o aquário. Você tem 50 peixinhos, morrem 10, mas nascem 20, você tem uma flutuação positiva ali de 10 peixinhos, né? Porque nasceu 20, mas morreu 10, então você tem um positivo de 10. Show de bola. Agora vamos ao último índice. É a taxa de fertilidade. A taxa de fertilidade é simplesmente a média de filhos por mulher. Você calcula a quantidade de crianças nascendo, vê a quantidade de mulher em idade reprodutiva, que é dos 15 aos... Não lembro o último número, pessoal. Essa daí eu vou falhar com vocês. Eu acho que é 50 ou 45 anos. Por ali. Né? Mas é a mulher em idade reprodutiva, a idade que pode ter filho. Porque varia de mulher para mulher, né? Mas você pega ali a quantidade de crianças, a quantidade de mulheres em idade reprodutiva e faz o cálculo, certo? Muito simples. Média de filhos por mulher. Então, se a média está alta, tipo 6, quer dizer que cada mulher naquele país está tendo mais ou menos 6 filhos. A população está crescendo bastante. Esse era o Brasil, ó, em 1960. Tinha 6. Agora, 1970 caiu para 5. 80 caiu mais, 90 caiu mais e hoje a gente está aí, ó, em 1,74 nascimentos por mulher. Então cada mulher tem mais ou menos 1,7 filhos em média, menos de 2, ok? Isso quer dizer que o nosso crescimento está cada vez menor. A população brasileira ainda está crescendo, mas está crescendo cada vez menos. Joia, meus jovens, essa é a taxa de fecundidade. E aqui eu tinha um mapinha, ó. Esse mapa aqui, primeiro em 1970 e depois em 2017. E aí, a média de filhos por mulher. De 1 a 2 filhos, 2 a 3 filhos, 3 a 4 filhos. Quanto mais vermelho, mais filhos. Tipo, olha esses países aqui, ó. Mais de 7 filhos por mulher, em média, tá? É a média. Mas vamos ver em 2017. Olha ali como é que tá o Brasil. Estamos de 1 a 2 filhos. Como a gente viu, 1,7. Mas ainda tem países que tem taxa de fecundidade bem grande, ó. 5 a 6 filhos, por exemplo, esses laranjinhas. Ou 6 a 7 filhos, esses rosinhas aqui. Como a gente pode ver novamente, mais concentrados na África. Esses foram os índices demográficos. População absoluta, total de pessoas que vivem no lugar. População relativa é a população dividida pela área. Vai dar um número em habitantes por quilômetro quadrado, certo? Densidade demográfica. Taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem a cada 1000 habitantes. Mortalidade, quantidade de pessoas que morrem a cada 1000 habitantes. Crescimento vegetativo é a natalidade menos a mortalidade. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher. E aí a gente encerra. Deu 19 minutos, era para ser curto, mas meu plano de vídeo curto não deu muito certo. Mas é isso aí, meus jovens. É nóis. Um abraço.